reconciliados com Cristo. Quero dar as boas-vindas a todos vocês que nos sintonizam via internet em todo o planeta. Eu recebo que os olhos do teu entendimento já foram iluminados, que tua confissão melhorou e, por consequência, as bênçãos de Deus estão se manifestando em tua vida. Eu recebo que a cobertura de anjos cobre todos vocês e que esta palavra será levada por todos vocês a outras pessoas. Abençoadas, abençoados. Em você existem duas leis. O tema de hoje se chama assim: em você habitam duas leis. Isso você precisa entender. É bem importante você compreender essa verdade, né? Mas antes, gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, gostaria que você deixasse o teu like e eu queria fazer um pequeno comentário. Hoje eu quero mandar um abraço para abençoados que estão lá na África, né? Em Angola. Estão fazendo contato conosco, vários abençoados de Angola, e vai aqui um abraço especial ao abençoado que está na cidade de Huambo, em Angola. Me refiro ao Valério, o Justificado, é assim que ele se denomina, e ao Quintas também, ali na África. Você sabe que Angola fala português e os abençoados estão fazendo contato conosco, principalmente o Valério. Ele está reproduzindo nossa palavra lá e está aí, vamos dizer assim, ligado a esse ministério Reconciliados com Cristo aqui, ministrando a palavra da graça de Deus lá em Angola. Ele ministra lá. Se ele quiser colocar um vídeo meu, eles vão entender, porque eles falam português. Mas eu sempre prefiro que o líder local transmita de acordo com o seu dom, com aquilo que Deus lhe deu, transmita esse conhecimento localmente. Então, um abraço para os meus irmãos angolanos, que a palavra corra e que nós sejamos sempre vasos úteis nas mãos de Deus para divulgar esse conhecimento. E muito agradecido a todos vocês que colaboram comigo, todos vocês que me respaldam, seja divulgando o link, seja semeando também aqui no ministério. Aliás, essa semana agradeço a todos que semearam, bastante abençoados semeando, e eu tenho certeza que já estão colhendo os benefícios nas suas vidas. Em você habitam duas leis, e eu penso que esse tema de hoje é um tema de edificação, é um tema de entendimento, né? É por isso que edifica, porque traz entendimento. E é um tema, paralelamente, de consolo, porque quando você ouve algo que te edifica, algo que mexa com teu entendimento, o resultado é te consolar. Por quê? Porque você passa a compreender certas coisas que até então estavam ocultas do entendimento normal de todo mundo. Então, esse tema trabalha dessa maneira no tocante a explicar esse assunto, essas duas leis que habitam em você para sempre, não vão sair daí, né? E automaticamente, como eu já disse, quando você entende, quando você recebe e quando isso te consola, isso te ajuda a se situar corretamente. Não espere uma transformação num passe de mágica, como se fosse a mágica do plim-plim. Você bate assim uma varinha de condão, plim, né, da fada madrinha, e imediatamente a tua bicicleta se transforma numa motocicleta de alta cilindrada. Não é assim, né? Nunca pense que a transformação na tua vida vai se dar desta forma, porque a transformação vem pelo crescimento do entendimento, que é paulatino. Olha que nome, paulatino, parece que vem de Paulo, né? Da graça de Deus. Então, já que vamos falar sobre leis que habitam, existem, atuam, agem, duas leis na tua vida, o que é uma lei? Precisamos estabelecer uma lei. O que é uma lei? Uma lei como é que eu vou dizer? Um decreto estabelecido por uma autoridade superior, né? Uma lei é um decreto estabelecido por uma autoridade superior e, portanto, isso não pode ser revogado assim, de qualquer maneira, né?
não é revogado assim, gostaria de fazer aqui um parêntese, viu, Moreno? Se o som está com eco, me avisa, tá bom? Se está o som bom, a imagem boa, também me avisa. Eu gostaria de ter esse feedback, que nós fizemos aqui umas melhorias, né? Nos nossos equipamentos e tudo mais. Eu gostaria de saber se está repercutindo a teu favor beneficamente. Então, se o som estiver com eco, ou muito alto, muito baixo, ou a imagem, como está? Eu queria saber isso. Bom, vamos voltar aqui. Então, uma lei é um decreto estabelecido por uma autoridade superior. E aqui nós vamos falar hoje de leis espirituais. Aqui nós vamos nos referir a leis espirituais. E falando disso, entre outras, eu quero me ater a essas duas leis que habitam na tua vida. Todo ser humano, filho de Deus, é um ser composto. Você é resultado de uma composição, uma dualidade, vamos dizer, né? Você é feito de uma dualidade, um ser espiritual e um ser carnal. É importante que você esteja convencida disso. Você tem essa dualidade presente às 24 horas do dia, por semana, por mês, por ano, para sempre na tua vida aqui. Esse espírito, vivendo num corpo humano, tem aquilo que se conhece como alma, como resultado. O que é a alma? A alma é o resultado das sensações de um espírito que vive dentro de um corpo humano carnal. A isso nós chamamos de vida almática, esse sentimento e essas sensações aí. É um ser humano que, como eu já te disse, experimenta determinadas sensações, determinados sentimentos, que, por exemplo, um anjo não experimenta. Por quê? Porque um anjo não habita num corpo de carne. Então ele não pode experimentar as emoções, o resultado de uma vida almática. Um anjo não sabe o que é sentir pena, o que é ter dó. Um anjo não sabe isso, não sabe o que é sentir fome, sede, não sabe o que é ter medo. Então você compreende que você sente essas coisas porque você, sendo um espírito vivendo dentro de um corpo de carne, né, você é participante dessas sensações todas, que só existem porque você está dentro de um corpo de carne. Isso é paradoxo, por quê? Porque esses seres, o espiritual e o carnal, eles são opostos, eles são diferentes. Lembra da ministração passada? Se você não lembra, depois você vai lá e acessa, que está aí publicado no canal, né? Esses seres são opostos. O apóstolo Paulo diz, e você percebe, e você já experimentou isso, né? Saber disso, que esses dois seres, o ser espiritual e o ser carnal, eles são mesmo inimigos entre si. Eles não se dão, né? Eles são como pessoas que inventaram uma fofoca de um para o outro e do outro para um, e eles são inimigos aí. Mas, ao mesmo tempo, os dois, tanto o espiritual como o carnal, eles têm oportunidade de sentar no banco do volante da tua vida. É aí que entra a coisa. Porque essa dualidade que te compõe, ela age em tua vida todo o tempo. Não existe uma terceira. Não é isso. O que dirige tua vida, tem momentos que o espírito dirige, tem momentos que é a carne que dirige. Eu me referi aqui a sentar no banco que está atrás do volante da tua vida para que você compreenda que é você quem define, por incrível que pareça. Então, há momentos em que o espírito te domina, né? E domina as tuas ações, domina as tuas reações, domina os teus pensamentos, domina os teus movimentos, domina as tuas decisões, domina as tuas opiniões. É o espírito aí, através da palavra, através do conhecimento, do entendimento.
Porém, há outros momentos que é a carne que domina. E às vezes você faz uma fofoquinha ali, né? A carne gosta de criticar. Não é gostoso criticar os outros, falar mal dos outros? Ah, eu acho. Às vezes eu me pego falando mal, aí eu falo, caramba, como é que é gostoso isso para a carne, né? Você criticar alguém assim, criticar um político, criticar um jogador que perdeu aquele gol, criticar um aluno que foi mal naquela prova, sem ter o compromisso de se colocar no sapato daquela pessoa, né? Então a crítica é livre, a crítica é criminosa, né? Nesse sentido, entre aspas, mas a carne gosta de criticar e todo mundo critica. Não venha para cá você dizer que não critica ninguém, não, que é mentira. Você critica ou já criticou e ainda vai criticar, porque, como eu estou dizendo, tem momentos que é o espírito que senta aí e dirige o carro da tua vida, e tem momentos que é a carne. E às vezes a gente se surpreende, né? Chegando à conclusão que, né, comparando esses momentos, os momentos em que a carne dirige são muito maiores do que os momentos em que o espírito dirige, por incrível que pareça. Por quê? Porque a carne é mais fiel. Ou melhor, a carne é fiel e o espírito é fiel aos seus desígnios. Mas a carne é astuta, porque a carne vem do diabo, você sabe. E ele foi criado para destruir, para enganar, para matar, né? Eu criei o ferreiro que faz a arma para o seu propósito, e eu criei o destruidor para destruir. Se você não sabia quem criou o diabo, aí está em Isaías 56, escrito que Deus criou o diabo para ser diabo. Então, enquanto ele se colocou através da carne de todo mundo, a carne é isso aí. Então você tem essas duas naturezas. Quando é a carne que domina a vida de uma pessoa, então, nesse momento, a probabilidade de cometer erros, de se equivocar, de maltratar alguém, de tomar uma decisão errada, de fazer uma besteira, de meter os pés pelas mãos, aumenta exponencialmente. Eu não estou dizendo que é sempre, né? Porque a moral, por exemplo, ela está ligada à carne. A justiça ou a forma de agir corretamente, poxa, se você tem luz, energia elétrica na tua casa, você sabe que tem obrigação de pagar a conta de luz. Então, essa parte, a tua carne, você moralmente, né, dentro da sociedade, você vai lá no dia do vencimento e paga a conta de luz. Isso não tem nada a ver com o espírito. Você pagar a conta de luz na data certa, isso é carnal, é humano. Por quê? Porque isso é uma outra coisa também que está dentro da carne. Então, quando você está sendo dominado pela tua carne, eu digo, a probabilidade de você errar e maltratar e cometer um crime, né, um engano, uma mentira, qualquer coisa assim, aumenta exponencialmente. Por quê? Porque quem está no volante é aquele descendente que não veio de Deus, assim, diretamente. Então, ninguém gosta, a verdade é essa, de cometer equívocos. Duvido que alguém goste de cometer erros. Duvido que você queira maltratar alguém. Duvido mesmo que quando você tenha maltratado alguém, depois você cai em si, analisa o quadro e se arrepende, né? Então ninguém gosta de errar. Por quê? Porque você conhece as consequências. Quais são as consequências de um adultério? Quais são as consequências de você gastar mais do que você ganha? Isso é carne. Quais são as consequências de você tomar uma bebida que você sabe que você não deveria cometer aquele excesso, né? Quais são as consequências de você fumar um cigarro ou outra coisa qualquer? Então, falando de coisas que a gente pode cometer para se equivocar, ninguém gosta de se equivocar, de errar. Quem é que gosta de maltratar o seu marido, a sua mulher ou os seus filhos? Qual é o filho que gosta de maltratar o seu pai? Não, ninguém gosta, todo mundo conhece as consequências. Depois a gente fica se sentindo mal, depois a gente fica, analisando aquilo, deveria ter pensado antes de falar, deveria ter ficado calado, não deveria ter
respondido, não deveria ter tomado aquela decisão com a cabeça quente. Quantas vezes a gente erra por causa disso? Aí o tempo passa, você se arrepende e gostaria de não ter cometido aqueles erros, mas uma vez você se dá conta de que não pôde evitá-los e muito menos voltar o tempo para consertar aquelas coisas que você não gostaria, mas que você fez. Por quê? Por que isso? Essa é a grande questão. Porque seria maravilhoso se nós vivêssemos sem esse peso. Na verdade, é um peso que a gente carrega, né? Portanto, a primeira coisa que a pessoa, quando conhece esse assunto que estamos falando, faz, que é muito mais excelente do que uma aula de psicologia ou filosofia, que eu sei que você está desfrutando aí, é estabelecer atribuições. Portanto, eu tenho que estabelecer atribuições na minha vida. Se eu estou crescendo na graça, se eu estou amadurecendo no conhecimento da graça de Deus, eu tenho que estabelecer atribuições aqui. Por quê? Primeiro, ponha isso aí na tua agenda, no teu diário particular. Que essa é uma frase, ou duas que eu vou dizer, dois conceitos aqui que vão te acompanhar para o resto da vida. Se você ainda não comprovou, você vai chegar a essa conclusão hoje. Se você já comprovou isso, bacana. Primeiro, quem guarda ou quem cuida do Espírito é Deus. Ponto. Não é você. Tá bom? Jó dizia, o teu cuidado guardou o meu espírito. Mas ele passou o maior sufoco na carne. Sim ou não? Então, primeira coisa, quem guarda, quem cuida, quem protege o espírito é Deus. Ponto. Segunda frase, quem cuida da carne, das coisas humanas, é você. Ponto. Não é Deus. Ou seja, é você enquanto pessoa humana, porque na verdade você é Deus, né? Então, assim como só Deus cuida do espírito, da mesma maneira, só você cuida ou deve cuidar da tua carne. Não existe outra posição aqui. Quem decide o que você vai beber é você. Quem decide para onde você vai daqui a pouco é você. É você que toma essa decisão. É você que faz ou não faz, vou ou não vou, decido sim ou decido não. Como ou não como, bebo ou não bebo. Ai, tem alguém atrás de mim me assediando. Puxa, mas eu estou a fim de dar uma escapulida. Vou ou não vou? Quem decide isso é você. Por que você deve pensar e chegar a essa conclusão? Porque senão não teria sentido você sofrer as consequências. Por que você sofre? Por que eu sofro consequências? Por que você sofre consequências em relação a algumas coisas que você decidiu na vida? Se não fôssemos nós quem decidimos essas coisas por aqui, né? Beber refrigerante ou beber água? Quem decide isso? É você. Então quem cuida da carne é você. Ponto. Deus não está nem aí para a tua carne. Por isso, quando morre alguém, os humanos choram. Eu choro quando sinto falta do meu pai, o velho Pedro, o meu irmão que teve câncer. Eu choro, às vezes eu me emociono assim. Mas para Deus isso é categoricamente nada. Porque assim como ele deu essa vida, ele tira. E isso não é nada. Então, anote também essa frase. Note e anote. A relação de Deus com você é no espírito. Ponto. Não vai além disso. A relação com a carne é social. Né? Como eu te falei, da conta de luz, se eu não pagar, a companhia vem cortar a luz da minha casa. Então eu tenho que cuidar socialmente do meu comportamento, porque eu estou incluído numa sociedade. E aí não tem nada a ver com o espírito.
Não tem nada a ver com o espírito isso. Não tem a ver com as decisões que eu tomei. Por exemplo, se eu estou devendo no banco, eu não posso chegar lá na mesa do gerente e falar em línguas para o gerente. Porque ele não quer saber disso, ele quer saber que eu vou pagar a conta que eu estou devendo. Ele vai chamar o guarda e vai botar você para fora, vai dizer, tira esse doido daqui. Então, a relação com a carne é social, não é divina. Me entendeu? Você precisa dividir isso para que você possa compreender e continuar esse crescimento em graça que nós trabalhamos aqui. Portanto, como nós conhecemos este assunto, né, estamos convencidos totalmente que não devemos tratar com a carne de ninguém, nem entre nós, aqui no ministério, e nem com os demais de fora, que são de uma religião, que são de uma congregação A, B, C, D. Não devemos tratar com a carne de ninguém, se é gay, se não é gay. Por isso é que aqui as pessoas que são gays são bem-vindas. Por quê? Porque não conhecemos a ninguém segundo a carne. A palavra que Pedro Kelly fala é para o Espírito. O que você vai fazer da tua vida daqui a pouco, meio-dia em diante, depois de ter ouvido isso, eu não quero saber aí. Por quê? Porque eu tenho que cuidar da minha vida humana e você cuida da sua vida humana. Eu vou passar as consequências dos meus atos e atitudes, você vai passar as consequências dos teus atos e atitudes. 2 aos Coríntios 5,16 diz assim, portanto, está em mim? Tá? Aí, bacana? Portanto, daqui em diante, a ninguém conhecemos ou devemos conhecer segundo a carne. Por que o apóstolo Paulo disse isso? Porque se nós começarmos a nos relacionar pela carne, nós estaríamos nos relacionando por aquilo que está manchado, por aquilo que está imperfeito, por aquilo que está corrompido, por aquilo que falha, por aquilo que sente mal, por aquilo que mente, por aquilo que engana, por tudo isso, que você sabe de onde vem. As religiões, elas não conhecem esse assunto que nós estamos falando aqui. Então, quando você frequenta uma religião, os ensinamentos da religião fazem com que você confunda essas coisas. Misturam, né? Mistura tudo isso. E passam a exigir de você uma coisa que você não tem capacidade de dar. Ora, se você está vestido por um corpo de carne que falha, que comete erro, que se equivoca, que pode maltratar alguém, que pode falhar com alguém, que não tem condições de estar agradando a Deus aí corretamente, como é que um sistema vai exigir isso de você? Por isso é que as religiões são como são, por isso é que as pessoas se decepcionam na religião, porque a religião ela é composta de carne, e na carne ninguém pode agradar a Deus, só por fé você agrada a Deus. Então em Romanos 7,23, o apóstolo Paulo disse assim, vejo nos meus membros uma outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Aí estão as duas leis. Existe uma lei que está na tua mente. Qual é esta lei que está na tua mente? Agora põe aí, minha moreninha, por favor, esse verso que você acabou de colocar. A lei do Espírito de vida, que é em Cristo Jesus, me livrou, te livrou da lei do pecado e da morte. Bom, se a lei do Espírito de vida é em Cristo Jesus, aonde ela está? Em mim, na minha mente. E se a lei do pecado e da morte é a lei que é, aonde essa lei está? Depois você encontra aí na tua Bíblia, em Romanos capítulo 8, verso 3, que diz que Deus encerrou na carne tudo aquilo que era pecado. Então quer dizer que nós
somos seres compostos, essas duas leis atuam na nossa vida, a lei do Espírito de vida, que é em Cristo Jesus, e está no meu espírito, na minha mente. Mas a lei do pecado está na minha carne. Por isso é que Paulo falou aqui em Romanos 7,23, que vejo nos meus membros uma outra lei, que guerreia contra a lei da minha mente. Vamos falar claro? Órgãos sexuais ardem quando você está se deixando levar por uma lei que está nos teus membros, que deseja outra pessoa, que pensa que está aí ardendo por cometer uma pulada de cerca. Sim ou não? Claro, e muitas vezes essa lei senta no volante do teu carro e dirige tua vida, e aí você comete um equívoco que vai te acompanhar e vai atrapalhar a tua vida social. Por isso é que eu falei que a relação com carne é social, não é divina. Por quê? Porque quem se deixou levar pelo desejo ardente dos teus órgãos sexuais foi vocêzinho. Foi vocêzinha. Não vai dizer que o diabo entrou em mim e eu fiquei nervoso e saí por aí correndo atrás dela. Não, isso não existe. Não, foi que Deus permitiu. Cuidado com esses ensinamentos da suposta graça que anda por aí, porque tem muita gente que está... Ai, isso é um assunto delicado. Você está andando no shopping center, aí vê aquele tênis maravilhoso, você nem precisa, mas você vê aquele tênis maravilhoso, bonito, cheio de... Puxa, com esse tênis eu vou poder correr nada, eu vou voar no meu exercício físico, o tênis custa R$1.200, aí você não tem dinheiro nem para pagar a conta de luz, mas eu tenho cartão, eu vou passar o cartão aqui, aí vá dar uma carteirada lá na loja, compra aquele tênis de R$800 que você nem precisa e na verdade nem tem dinheiro para comprar aquele tênis. Espero que você tenha muito, mas vamos supor, né? Isso aqui é uma hipótese e tudo mais. Só que depois de 30 dias vai chegar a fatura e aí você vai se dar conta de que nesses 30 dias, se você usou aquele tênis uma vez, foi muito. Aí você começa, para que eu comprei esse tênis? Agora tenho que pagar a fatura. Aí você cai na outra trampa, que é a trampa do sistema bancário. Em vez de você pagar a fatura, raspar o dinheiro de onde tiver e pagar a fatura, você paga só o mínimo da fatura. E o mínimo da fatura, 15%, sei lá, 30%, mais os outros 70%, os outros 85% virão daqui a 30 dias, que aí já seriam 60 dias, com juros desse primeiro e juros desse segundo. Então agora você já está devendo 2 tênis. Ai meu Deus, pastor, ora por mim que o diabo está furioso. Aí vai para a congregação e diz que o diabo está furioso com as minhas finanças. O único diabo que está furioso com as tuas finanças é a burrice da nossa carne quando nos impele a fazer aquilo que a gente não deveria. Mas tira Deus disso. Pastor, ora por mim porque eu não posso pagar a conta. Abençoado. O pastor, se ele for um pastor inteligente, ele vai te ensinar um pouquinho de educação financeira. Isso mesmo se ele mesmo não tiver atrapalhado com isso. Então, a questão aqui é como viver reinando em vida, se nós temos essas duas leis. São leis. O que eu disse no princípio? Estabelecemos. O que são leis? Decretos instituídos por uma autoridade superior. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus está na tua mente. Quem estabeleceu? Deus. Ela vai sair daí? Não. Ela está comigo o tempo inteiro? Tá. Por isso é que eu me sinto mal quando eu cometo erros? Se alguém não se sente mal quando comete erros, esse tal não tem esta parte da lei. E aí não vamos entrar nesse assunto agora. Porque nessa terra existem 2 sementes.
Você e as de Caim. E as de Caim não tem a lei do espírito de vida, porque não tem espírito. Sacou? E você também tem a lei do pecado que está na tua carne. Duas leis. Quem instituiu a lei do pecado que está na tua carne? Encerrou tudo aquilo que se chamou pecado na minha carne. Romanos 8,3. Deus. Uma autoridade. Você não pode tirar essa lei da tua carne. O espinho da tua carne é a lei do pecado que habita nela. E por isso é que Deus disse para Paulo, Paulo, para de besteira, de ficar orando, pedindo para eu tirar o espinho da tua carne. Eu preciso que essa lei esteja aí para que você dependa de mim. Senão você vai ser quem? Você já tem meu espírito, eu já me fiz um contigo. Você vai ser vestido por essa carne aí, vai ser a pessoa mais arrogante do mundo, não vai ter humildade nenhuma, não vai ter reconhecimento nenhum. Por quê? Porque você precisa de algo que te mantém enquanto você estiver vestido aí, algo que te mantenha preso para que você não extrapole. Então, isso é algo que se vê, isso que eu acabei de falar, Romanos 7,23. Vejo nos meus membros uma lei diferente da lei que está na minha mente. Paulo diz, eu vejo, isso se nota, isso se vê, se você quiser ser honesto. Quantas vezes você já mentiu? Ah, é uma mentirinha, né? Pois é, mas quem é o pai da mentira? É o diabo, é ele que inventou isso, não foi? Diz, né? A mentira, o diabo, tal. Então, nesse momento que você mentiu, a tua carne estava manifestando o pai da mentira. Então, isso, cada um de per si, né? Cada um de nós é capaz de ver isso em si, em nós mesmos. Por isso é que Paulo diz, vejo nos meus membros, eu vejo. Se ele vê, é porque a coisa sai para fora. Vamos usar essa expressão feia aqui no português, sai para fora. Ou seja, enquanto você está pensando em roubar a caneta do irmão, você está só pensando ali, aquilo pode te trazer alguma consequência porque já está manchando? Sim, claro. Mas socialmente só vai acontecer. A consequência é quando você meter a mão na caneta do irmão. Quando isso se manifestar. Vejo nos meus membros. Paulo se equivocava. Paulo xingava de cachorros os apóstolos do velho pacto. Paulo falava coisas tremendas. E não sei, depois ele se sentia mal por isso. Então você não precisa olhar para o coleguinha do lado, sem querer imitar as cantoras, coleguinha, para perceber isso, entendeu? Você não precisa olhar para o coleguinha para ver, é verdade mesmo, a carne faz besteira, é só você olhar para você mesmo. E porque isso é uma lei estabelecida por Deus, está em você, está na tua vovó, está no teu vovô, está no sacerdote, está no apóstolo, está no bispo, está na tua esposa, está no teu filho pequenininho. Por que a criança, quando fica nervosa, não sabe falar ainda, mas já morde? Já te dá uma mordida de nervoso. Tem uma lei naquele corpinho ali. Já nasceu com ela. Então não adianta muito lutar contra a lei do pecado que está nos teus membros. Não adianta. Lutar contra ela, para que ela saia daí, você vai cair naquele... Paulo, Senhor, orei 3 vezes e o Senhor não tira isso de mim? E o que o Senhor respondeu? Paulo, a minha graça te basta, né? Você já sabe de onde vem isso. Você já sabe por que isso é produzido em você. Para com isso, de querer se livrar disso ou de botar a culpa no outro ou na outra, foi você. Esse é um dos bons problemas da graça de Deus, que essa pregação, essa palestra, ela te responsabiliza, né? E as pessoas às vezes têm medo, né, de ouvir isso aí. Então, essa lei do pecado que está na carne, ela não deixará de estar presente, ela não vai deixar de atuar. Alguns têm tendência a mentir, e mentem por nada. Outros têm tendência a ficar depressivos. Outros têm tendência a colocar um bolero e ficar chorando por aquele amor perdido. Aí cai na cachaça e se vicia, se entrega e perde a dignidade. E um buraco chama outro buraco.
né? Outros têm tendência homossexuais, que é a mesma coisa, né? Tem meninas que se acostumam com... Isso eu não sei explicar e não vou entrar nessa área aí, respeito a todo mundo. Por isso eu disse que aqui no nosso ministério todos são bem-vindos, porque não conhecemos a ninguém segundo a carne. Porque vejo nos meus membros uma outra lei. Pedro Kelly, vejo nos meus membros uma outra lei que guerreia contra aquilo. Então, quando você mesma ou outra pessoa cometer um equívoco, um erro, tenha por certo de que não foi porque essa pessoa quis. Creia nisso. Não foi porque essa pessoa quis. E sim, por causa da lei do pecado que está em seus membros. Entende? A lei do pecado. Ah, se meu marido é um safado, é a lei do pecado. Você já apresentou essa verdade para ele? Ou para ela? É porque a minha mulher não sei o quê. É porque a lei do pecado está em seus membros. Então, e isso a empatia que eu falei semana passada. Você, poxa vida, será que eu no lugar daquela pessoa não faria pior? Ah, tenho certeza que talvez sim. Então, se somos portadores de tão grande mal, o que nos livrou de sermos condenados? Porque até aqui você viu, caramba, como eu sou ruim. Na carne, diabo.com. Sabe o que te livrou de não ser condenado? De ser condenado? De ser destruído de uma vez? O que te livrou? O que me livrou? É que eu já falei, talvez você não tenha percebido, eu vou chamar a atenção agora. É que em nós também habita uma outra lei. A lei do Espírito de vida. Agora você pode pôr essa aí. E pelo que nós entendemos, essa lei que está em Romanos capítulo 8, verso 2, né? É mais abrangente. Se você lê aí com atenção o que está na tela, o que diz aí o apóstolo Paulo, que tinha esses dilemas? Ele diz, a lei do Espírito de vida que é em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte que está em meus membros. Livrou. Então, por que eu afirmo que essa lei do Espírito de vida é mais abrangente? Porque ela te livrou. Mas isso é assim? Não, isso é mais profundo. Talvez esteja sublinhado aí, onde eu botei esse verso, que é em Cristo Jesus. Está sublinhado? Não está sublinhado? Então sublinha aí. Onde essa lei... tudo bem, a lei do pecado está na minha carne. Bacana. Entendi. Poxa, estou convencido disso. Ok. Mas e a lei do Espírito de vida? A lei do Espírito de vida é em Cristo Jesus, e quando a gente fala de Cristo Jesus, a gente pensa onde? Lá longe, aleluia! Note que a lei do Espírito de vida é em Cristo Jesus. Os religiosos pensam que isso é bem longe, que você só pode alcançar se você for à reunião de oração, se fizerem uma oração colocando as mãos na tua cabeça, se você for no culto, se você for na congregação, né? Mas onde é que Cristo mora hoje? Cristo em vós, diz o apóstolo Paulo em Colossenses 1, 27. Cristo mora em você. Então, se a lei que te livrou daquela outra lei é em Cristo Jesus, e Cristo Jesus mora em você, quer dizer que você tem permanentemente, 24 horas por dia na tua vida, a lei do Espírito de vida, porque esta lei é em Cristo Jesus, e Cristo Jesus se uniu com o teu Espírito, você e Cristo são unidas em Espírito, quer dizer que a lei do Espírito de vida, que é em Cristo Jesus, te livrou da condenação que traria a lei do pecado e da morte, né? Se a lei do Espírito de vida não existisse. Mas como ela existe, é em Cristo Jesus, e Cristo Jesus mora em você, você está livre da lei do pecado e da morte. O que pode acontecer quando eu cometo um equívoco? Vou sofrer sanções sociais. E espiritualmente, me livrou.
Mas Pedro Kelly, não poderia nos alcançar também socialmente? É aí que eu quero chegar. É claro que sim. Porque essa lei, ela produz em você o fruto do Espírito no teu comportamento. Então você sabe que não deve roubar a caneta do irmão. E quando você pensa em roubar a caneta do irmão, você identifica pela lei que está em você que isso vem da lei do pecado e da morte. E quando você chega a essa conclusão, você para e pensa, peraí, mas a lei do Espírito de vida me livrou daquela outra lei. Então você ganha forças para controlar o volante do teu carro. É isso que Paulo disse a Efésios capítulo 6, né? Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que cometia excesso, não cometa mais os excessos, mas desfrute de tudo. Entendeu? Isso é graça. Esse é o resultado do funcionamento da lei que ganhou. Qual é a lei que ganhou? A lei do Espírito de vida. Só que para que isso resulte, você tem que batalhar na tua mente com esse raciocínio que eu acabei de exercitar aqui com você. E essa lei do Espírito de vida não está longe. Ela está dentro em você. Agora você entendeu, mas de forma mais mastigada esse assunto, né? Por isso que eu gosto de me alongar. Domingo é ao vivo, é uma reunião um pouco mais longa, porque é necessário. É necessário que compartilhamos dessa maneira e espero que você fique sempre até o final. Já estamos terminando, né? Agora você entendeu. Primeiro, uma lei que está nos teus membros. Entendi. Segundo, a lei de Cristo Jesus que está em teu espírito, em meu espírito, e que amortece a primeira lei. Não tira daí porque ela não vai sair. É uma lei que está aí. E muitas vezes é necessário que soframos as consequências para que possamos pensar melhor no futuro, diante de uma decisão parecida. E aí a gente vai melhorando. Entendeu? É assim que rola a coisa. Então, se você vive pensando na lei do Espírito de vida, você anda sempre se considerando como justificado, impecável, maré mansa. Quando eu era criança existia essa loja de roupa, né? A impecável maré mansa. Depois que eu encontrei essa referência, eu sou impecável, você também. Por quê? Porque eu não posso pecar, eu estou morto ao pecado. Porque eu penso na lei do Espírito de vida. Então em Romanos 6 diz que eu estou morto ao pecado. E como um morto não tem dívida, em relação ao pecado nós não temos dívida. É essa a síntese de Romanos capítulo 6 inteiro. Impecável. Você pensa na lei do Espírito de vida. Claro, bacana, o tempo todo. Eu ando como? Em perfeita vitória. Ah, mas fracassou ali. Não importa, eu estou em vitória. Era necessário passar por isso para eu melhorar ali naquilo. Como já te disse, eu estou em perfeita vitória. Lá em Coríntios diz que eu estou conduzido sempre em triunfo. Então, eu cometi um erro. Eu não, mas Paulo diz assim, não, peraí, eu não, mas o pecado que mora em mim. Aonde? Na carne. A lei do pecado que está na carne. Um momento Paulo falou assim, mas eu fiz isso, fiz aquilo, vírgula, eu não, mas o pecado que mora em mim. Né? São os erros, né? Vamos trocar essa palavra aí para não confundir. Eu penso sempre em mim, em paz, eu estou em paz. Eu estou em paz. Eu sei que às vezes eu cometo um erro ou outro, mas isso tudo se pode sanar, né? Então eu não tenho por que não andar em paz. Eu penso em mim em prosperidade, em crescimento, em constância, em alcançar cada vez mais pessoas, em viver uma vida cada vez melhor, cada vez com mais acesso, cada vez mais feliz. Por quê? Porque eu penso sempre na lei do Espírito de vida, que vai colocando a lei do pecado e da morte no lugar dela. Cala a boca, carne, porque aqui quem manda é o Espírito. Porque eu e Cristo somos um só. Então, o que acontece? Como resultado, porque isso funciona, isso é prático. Primeiro, a prosperidade anda contigo lado a lado. Nunca te falta nada. Sempre chega o socorro na hora oportuna.
Sempre você vê a mão de Deus te livrando, te ajudando, te protegendo aí, porque você é um Deus nessa terra, você tem uma cobertura, você anda debaixo dessa cobertura da lei do Espírito de vida. A prosperidade é resultado da lei do Espírito de vida, porque ela te faz ativar em você o domínio próprio. Então a tua saúde vai melhorar, a tua relação social vai melhorar, a tua relação profissional vai melhorar, a tua relação emocional vai melhorar. Aquela mágoa, aquela tristeza que você trazia lá do passado, que alguém te maculou, alguém roubou de você a coisa mais preciosa que você tinha na tua infância, alguém te violou, alguém fez isso, fez aquilo, essas coisas vão perdendo a cor. Porque a lei do Espírito de vida, ela é uma lei que vai te mostrando quem você é, o que aconteceu, de onde vem a carne, aquela pessoa tem e não sabe a lei do pecado na sua carne. Então, a tua vida entra numa outra etapa, você já tem condição de se controlar um pouco melhor, ou não, porque estamos todos crescendo, e se não, não nos condenamos por isso, porque já não temos má consciência, já não temos consciência de pecado, porque a lei do Espírito de vida limpou isso tudo. Então, a prosperidade a gente sabe que requer da gente semear. Eu tenho que semear. Para poder crescer aqui, eu tenho que semear. Você, para poder crescer na área da prosperidade da tua vida, você tem que semear. Você pode não semear se você não quiser. Claro. Você pode andar desordenado se você quiser andar desordenado, claro. Por quê? Porque a carne, ela sempre vai querer não semear. Porque lembre-se que a carne quer te fazer cair, quer te fazer derrubar. A carne vai te levar a cometer excessos que você não deveria. E da mesma maneira, a carne não gosta quando você planta, quando você semeia aqui no ministério. Então, a carne não gosta que você seja fiel ao ministério. A carne não gosta quando você divulga essa palavra. Então a lei do Espírito de vida ativa em você a prosperidade, porque através da lei do Espírito de vida você anula os desígnios da tua carne. É o único antídoto para você controlar um pouco a tua carne, a lei do pecado que está nela, né? O único antídoto é você usar a lei do Espírito de vida. E para isso você tem que conhecer um pouco mais o Evangelho, né? Resumindo, e agora termina mesmo. Cuidar do Espírito é atribuição de Deus. Cuidar da tua carne é tua atribuição. Por isso é que aqui, normalmente, a gente não ouve muito problemas, entre aspas, né, de ninguém. A gente prefere ensinar isso que nós acabamos de ensinar. Por quê? Se as minhas próprias dificuldades, eu tenho muita dificuldade em controlá-las, em vencê-las, como é que eu vou carregar as de alguém? Não dá. Eu prefiro te instruir a que você lide com as tuas com sabedoria. E para isso Deus me chamou. Muito agradecido a todos vocês que compartilham essa palavra. Gostaria que você se inscrevesse no canal, se ainda não tiver inscrito ou inscrita. Gostaria que você compartilhasse esse link por todo canto aí pela internet com todos os teus contatos, porque isso vai sanar a vida de alguém. Com certeza. Eu tenho essa convicção que esse tema de hoje é um daqueles temas profundos, sabe? Uma análise da vida espiritual, a vida material e o estabelecimento de tudo correto, para que você se situe, eu falei no início. Então, divulgue isso, entregue isso para alguém, mande esse link para alguém. Não se envergonhe do Evangelho, Timóteo, dizia Paulo. Faça essa palavra correr, né? Então, muito agradecido a todos que semeiam aqui no nosso ministério. Na tua tela deve estar aparecendo agora os nossos códigos Pix. Já, bueno, tranquilo. Eu agradeço a tua semente. Esse é o momento de você plantar. Se Deus está colocando no teu coração nesse momento, que você deve compartilhar dos teus bens com aquele que te ensina, como está em Gálatas capítulo 6, é justo, é bíblico e é da graça, né?
E Paulo dizia lá aos Coríntios 16, dizia, cada um contribua com aquilo que tem, porque será aceito segundo aquilo que a pessoa tem e não segundo aquilo que não tem. Comece colaborando, semeando com o que você pode agora e você verá que você será elevado a uma outra condição, porque isso também faz parte da lei do Espírito de vida que é em Cristo Jesus. Bueno, por acá me quedo. Hasta pronto. Mañana habrá video por ahí en los canales. Muchas gracias por compartir. Muchas gracias por colaborar. E tudo isso eu compartilho com você para que você renove tua mente. Então, transforme tua vida. Tchau.